Olá, você assiste ao canal Atos e Fatos. Analisamos aqui posturas e realidade, não pessoas, não individualidade. E caso você se interesse em nossas atribuições e objetivos, você vê nos créditos finais. Em seu livro Sociedade Sem Deus, Mundo Corrigido, o diretor deste canal discorre, dentre outros conceitos, sobre política ser a única atividade humana na qual sua opinião interfere na vida do seu vizinho, e vice-versa. Bem, religião tem tentado assumir esta função muito mais abertamente nas últimas décadas, mas a parte pensante dos religiosos está lutando para que seus fiéis sejam, digamos, mais pensantes igualmente. Contudo, este tema vai ficar para outro vídeo, não obstante religiosidade ser um dos motivos para a produção deste Congresso versus Congresso. Infelizmente para o país, o nível cognitivo e intelectual do Congresso brasileiro atual está nos pés. Cidadãos sem qualquer capacidade de discutir humana e seriamente elegeram cidadãos ainda mais incapacitados de manter um diálogo sensato. O resultado é o que se vê no Congresso atual. Gritos, beligerância, ironias, sorrisinhos mal ajambrados de canto de beiços durante o discurso, palavrões, dedos em riste. Temas aleatórios são priorizados como urgentes. Discussões vazias, com constância desalentadora. Acordos políticos corporativos são discutidos abertamente. Denúncias sem base legal, até mesmo sem base lógica, são expostas como se fossem fatos já comprovados. Comportamentos imbecilizados arranham a imagem do Congresso. Em tempos de internet, a ranhura chega ao mundo todo. Como veem, amigos, o Código de Ética e Decoro Parlamentar está esquecido. E há muito tempo. O resultado disso tudo é desalentador. Um Congresso parlamentar fraco, irresponsável e desprovido de cognição intelectual pode ter várias consequências negativas para uma nação. Acompanhe trecho esclarecedor do texto Leis Inúteis e Omissões do Poder Legislativo exigem maior controle social, por Vladimir Passos de Freitas e Michael Fagundes Machado no site conjur.com.br em outubro de 2021. Poucos sabem que para a produção de uma legislação há custo. Sim, e muito caro. Relembremos a célebre expressão, não existe almoço grátis, de autoria desconhecida, popularizada por Robert Heinlein e objeto de livro de Milton Friedman. Portanto, não há almoço nem legislação grátis. Considerado isso, a crítica surge no sentido de que o poder legislativo brasileiro deve ater-se estritamente a matérias de suma relevância à sociedade, evitando tramitar de leis inúteis, como, por exemplo, as que resolvem alterar repetidamente nomes de ruas, por vezes excluindo um nome popular e conhecido para colocar o de um político do qual se depende para algo. Entre outras variações, citam-se as leis municipais que declaram municípios como capitais turísticas, exemplo, capital do Limão Roxo. Vejamos alguns casos concretos. Um oportuno levantamento com estudo de caso, feito pelo jornal Valor Econômico em todas as assembleias legislativas do Brasil, dá notícia do custo de até R$ 4 milhões por lei aprovada.
Nesse contexto, cita a reportagem, deputados paulistas que aprovaram o Dia da Mulher Cristã e o Dia da Juventude Cristã, da mesma forma que aprovaram o Dia dos Pagãos e das Artes Mágicas, comemorado em 31 de outubro. Se cristãos e pagãos têm o seu dia, todos têm o seu dia. Consequentemente, não haveria necessidade de uma lei para dizer o óbvio. Embora tais dados datem do ano de 2016, a situação continua presente e atualíssima no cotidiano do legislativo brasileiro. Um Congresso desprovido de ética e responsabilidade é o terreno fértil para a corrupção, em que decisões são tomadas em benefício próprio em vez do bem comum. Houve fases da história em que atos corruptos eram tidos como modelo de estratégia. Os tempos dos grandes reinados e impérios foram pródigos em corrupção. De certa maneira, a aceitação cega da corrupção como estado de inteligência estratégica faz que o cidadão, o eleitor, se conforme e se volte a simplesmente sobreviver sem qualquer preocupação com o que ocorre na política. E é justamente o que os corruptos precisam: alinhamento social. Quando o legislativo não cumpre suas funções de maneira eficaz e transparente, a confiança do público nas instituições democráticas diminui, o que pode levar a um aumento do descontentamento e instabilidade social. Leis mal elaboradas ou não implementadas podem perpetuar ou até agravar desigualdades sociais, econômicas e políticas, resultando em um sistema injusto. Alguns de nós aqui, quando crianças, nós colocávamos capa de plástico ou de celofane nos nossos cadernos e livros. Servia para proteger. A gente tinha que... A professora dava nota a mais se a gente não fizesse orelha no caderno ou no livro. Atenção, isso tinha um resultado gostoso, mas cruel. Na época não se pensava nisso. Alguém como eu, filho de professora com bancário, não tinha tanta dificuldade de não fazer orelha no caderno, porque eu tinha uma mochila para levar os livros. Ao chegar em casa eu tinha uma mesinha para pôr onde ficava só meu material. Eu não fazia a tarefa na mesa da cozinha junto com a louça do almoço. Mas uma parte dos meus colegas, num país que até hoje é riquíssimo, com um povo pobre, a maior parte dos meus colegas não tinha como fazer isso. Isto é, não tinha onde guardar o livro ou o caderno. Não tinha um lugar para que houvesse proteção. E a injustiça ali estava em algo que o professor não notava naquele momento. O plano diretor, ele tem que ter como objetivo a redução das desigualdades na cidade. Isso é bom para todo mundo. Às vezes as pessoas dizem, mas isso é um discurso esquerdista, só pensa na periferia. Meu caro, você reduzir a desigualdade é bom também para quem mora nos jardins. Porque eu acho que ninguém ali gosta de sair do seu prédio e ver um monte de pessoas jogadas em barraca no meio da calçada porque não tem onde morar. De parar num semáforo e ver uma criança com uma plaquinha dizendo "tô com fome". De viver numa cidade que você não pode confiar no seu filho pequeno ir para a praça sozinho, porque tem medo de ser assaltado. Que você não pode ir no centro da cidade tirar o celular do bolso porque tem medo de ser assaltado. Se você reduz as desigualdades, você reduz a violência. Eu vejo as pessoas falarem tanto de desigualdade, falarem tanto de pobreza, mas assim, a única coisa que pode tirar a gente dessa pobreza e dessa desigualdade é continuar falando de combate à corrupção. E tem estudos, tem inclusive pessoas que trabalham muito com o tema, que fazem e mostram a correlação que existe entre corrupção, economia e pobreza. Então, a gente precisa falar de corrupção, para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas, para que a gente possa... Carta Capital é um veículo informativo sobre política e sociedade altamente recomendável. Se veículos semelhantes, bem como vários canais em plataformas de vídeo, fossem acompanhados com mais constância, é certo que muitos parlamentares do Congresso atual nem sequer seriam candidatos, quanto mais eleitos. Um deles é Rubinho Nunes, vereador por São Paulo, fundador do famigerado MBL e hoje componente do União Brasil. O cidadão é exemplo evidente de posturas execráveis e parlamentares. Já tentou criar lei para multar seres fraternais
que distribuem alimentos para moradores de rua. Já declarou que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda, pretendia criar uma espécie de bolsa crack. Recentemente, meados de outubro de 2024, o cidadão manifestou-se em suas redes sociais em relação ao projeto que visa implementar a escala 5x2 para todos os trabalhadores do país. A iniciativa de criação da PEC, da deputada Erika Hilton, pretende que o trabalhador tenha direito a 2 dias de descanso semanais sem prejuízo salarial. Desta maneira, o trabalhador teria mais momentos para lazer, para cursos diversos, para as relações sociais e familiares. Entretanto, como todo extremista de direita, o cidadão Rubinho Nunes foi contra. Descontentamento com a perspectiva de os trabalhadores terem mais lazer, saúde, cultura e entretenimento repercutiu estrondosamente nas redes sociais, tanto quanto o de Nicolas Ferreira, Marco Feliciano e outros elementos vazios, componentes do Congresso Nacional. Nunes foi rebatido por excelente discurso do fundador do site Blog Café com Sociologia, Cristiano das Neves Bodart. Acompanhe. A presença de parlamentares com posicionamentos extremistas tanto na Câmara quanto no Senado acarreta, inicialmente, o enfraquecimento do espaço público e democrático enquanto esfera de deliberação para a construção de projetos de lei de interesse coletivo. Esse fenômeno tende a reduzir a qualidade do debate legislativo, o que pode, em um segundo momento, se traduzir em consequências concretas e prejudiciais para amplas parcelas da população brasileira. Estamos diante de um caso concreto. Ademais, a tendência de posicionar-se em um debate apenas com base nos agentes que o promovem reflete uma postura alheia à busca pelo bem-estar social e pelo interesse público. Tal prática demonstra, frequentemente, a predominância de disputas motivadas por interesses pessoais e sectários, distantes das necessidades coletivas. Rubinho Nunes tem sido um exemplo concreto do que aqui escrevo. Este vídeo trata de posturas escochantes e deprimentes de boa parte dos congressistas do Brasil. Muitos eleitores podem entender que os estamos criticando indiretamente por terem eleito elementos tão desprezíveis para cargos tão funcionais, tão responsáveis. Nosso intuito não é este, como se pode ver no vídeo número 5 que publicamos há algumas semanas. Veja lá. O título daquele vídeo foi extraído de frase que dizem, foi dita por Pelé: brasileiro não sabe votar. A frase tem o mesmo objetivo que a velha máxima: todo povo tem os políticos que merece. E o objetivo é destrutivo: impor ao eleitor a culpa por termos um Congresso tão diminuto quanto o atual. Os motivos que levam tantos déspotas ao Congresso são inúmeros. Poucos deles passam pela responsabilidade do eleitor. O eleitor, e não apenas o eleitor brasileiro, é a última pincelada das demãos de tinta escura que enlameia as paredes do Congresso e o transforma em congressinho. A parcela da sociedade que não elegeu estes sacripantas é obrigada a se submeter ao braço deficiente da democracia e conviver com cenas deploráveis no Congresso. Cenas que machucam a dignidade, que arranham a honradez, que contrariam o decoro, que atravancam a integridade moral de cada brasileiro, inclusive daquele próprio que elegeu aqueles seres impensantes. E nosso Congresso vira piada, motivo de chacota, temas de charges. Bem, então é isso que temos para hoje, amigas e amigos. A estrada que está nos levando a um Congresso empático, responsável e socialmente alerta é longa, tortuosa e repleta de buracos e obstáculos. Se estamos chegando lá, ainda não, mas já estamos a meio caminho andado,
como veremos em nosso próximo vídeo. Até lá! Jornalista investigativo encontra o restante da humanidade em estado de total apatia, resultado de acidente científico que envolve Chernobyl e a rede magnética de celulares. Os fundamentos desse acidente são plenamente factíveis e compreensíveis. O homem vê-se como o único ser no planeta com memória pré-acidente, tornando-se assim o reconstrutor da sociedade mundial. Importante: nada de zumbis comedores de cérebro, nada de fantasmas assombrando a humanidade, nada de vírus invasor. Durante os 2 anos, a humanidade é recomposta em questões filosóficas, dada nova inteligência humana e capacidade de assimilação, explicadas com base lógica, evolui intensamente na ciência e tecnologia. Por conta disso, cria mecanismos para que, na segunda parte do livro, o jornalista descubra as causas do acidente. A partir daí, o enredo se torna quase policial. Pormenores levam o leitor a tentar descobrir por si, tendo diversas surpresas ao longo do desenvolvimento da história. A leitura é leve, flui de maneira agradável, já que considera o leitor um ser pensante e analisador, não apenas consumidor de conceitos. O conflito central se pauta numa questão mencionada em páginas diversas. O jornalista é ateu consciente e fraternal, não se considera superior por sê-lo. Durante a recomposição mental da humanidade, esta contata conceitos religiosos na internet e observa templos pré-acidente. Em certo momento, questiona o investigador sobre a existência ou não de Deus. O conflito. O jornalista teria direito filosófico de induzir a nova humanidade a desconsiderar a existência de um ser superior? Por outro lado, teria o direito de responder sim e correr risco de que a humanidade produza os mesmos equívocos quando baseava sua postura na ideia de existência de Deus?